Saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, aqueles que estão assistindo, desejar uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. Não sei que horas os irmãos vão assistir esse vídeo, mas eu queria falar com os irmãos a respeito de um assunto que ele é muito importante de conhecermos. É um assunto que é muito falado, mas ele é pouco estudado. Qual o verdadeiro significado? É sobre os 10 mandamentos. Queria falar com os irmãos a respeito disso porque, além de ser muito importante, tem aquela dúvida se, como no Velho Testamento, ele serve para nós hoje ou se não serve. Nós veremos isso agora. E eu também vou dividir esse vídeo em duas partes para ele não ficar muito longo. Os primeiros 5 mandamentos e depois outro vídeo com os outros 5. Os 10 mandamentos eles foram dados ao povo de Israel no deserto pelas mãos de Moisés e se encontram no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3. O primeiro verso, o verso 3, ele diz: não terás outros deuses além de mim. Quando nós vemos essa ordenança do Senhor, ele estava falando com o povo de Israel, porque o povo de Israel ele tinha saído do Egito e, infelizmente, o povo tinha aprendido muitas práticas de idolatria, muitos deuses, além do seu próprio Deus. Eles tinham os costumes, assim como os egípcios, fazerem imagens de escultura, imagens de fundição para se prostrarem e nelas adorarem e nelas jogarem a sua confiança. Mas temos que entender o seguinte: quando nós vemos esse mandamento, temos que aprender o seguinte: qualquer adoração, súplica ou culto dado a outro além de Deus é considerado pecado. E mais do que isso, toda adoração ou reverência que não é dada ao Criador, isso é muito sério. Toda adoração e reverência que não é dada ao Criador é dada aos demônios. Vamos ver isso em Jeremias capítulo 17, verso 7. Perdão, irmãos, é Levítico. Levítico capítulo 17, verso 7. Levítico capítulo 17, verso 7. Ele diz: e nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após que diante deles, os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Meus irmãos, isso é muito sério. Quando Moisés está escrevendo esse versículo aqui, na palavra que ele fala demônios, a palavra original do texto, ela se entende por cabeludos. Como assim cabeludos? Esses demônios ao qual ele se refere eram espíritos demoníacos em formato de bodes, espíritos demoníacos do deserto. E o povo de Israel estava se adorando a esses espíritos, se prostituindo ante esses espíritos, esses demônios. Porque não sei se os irmãos sabem, mas existem alguns demônios e alguns ídolos que o povo adorava, não só o povo de Israel, mas outros povos, outras nações que eram idólatras, que envolviam também uma das práticas do meio do ritual era a prostituição. Aquela adoração para demônios envolvia sacrifícios humanos, muitas das vezes envolvia sacrifícios de animais também para essas entidades demoníacas, e também envolvia a prostituição. Mas a pergunta que nós devemos nos ater: isso vale para os nossos dias? Vamos entender o seguinte: isso envolve pessoas também falecidas, consulta de mortos.
espíritos de adivinhação, ocultismo, bruxaria, tarô, signo, toda devoção que não é dada ao Altíssimo é idolatria, adoração a demônios. Quando nós vemos que quando Deus manda que não devemos adorar outros deuses, ele não estava falando somente com o povo de Israel naquela ocasião. Nessa ocasião, era com o povo de Israel. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que até hoje, algumas pessoas são idólatras e não sabem. Como assim, Mateus? Há algumas pessoas que idolatram essas práticas que eu acabei de citar, mas às vezes há cristãos no nosso meio que são idólatras e não sabem. Idolatram os filhos, idolatram o marido, idolatram a esposa, idolatram um carro, uma casa, o dinheiro. Idolatria. E esse pecado de idolatria, ele é muito venenoso, porque ele nos afastará do nosso Deus. Ele diz, Isaías capítulo 42, verso 8, não há outro Deus além de mim. Não existe. Que venhamos a entender, meus irmãos, que toda adoração, toda devoção, toda súplica, todo o nosso entendimento, como está escrito em Mateus capítulo 22, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Só Ele merece honra e glória. Não deixe que os ídolos se formem dentro do seu coração. O povo saiu do Egito, mas infelizmente o Egito não saiu de dentro do povo. A idolatria estava forte no meio deles e infelizmente hoje também é real a idolatria no meio do povo de Deus. Como assim, Mateus? Se você pegar pregadores falastrões, essas pessoas não merecem ser chamadas de pregadores. Vitória Souza, tem um vídeo dela aí que ela sai do carro, as pessoas se alvoroçam em cima dela. Será que isso não é idolatria? Líderes religiosos, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, homens que a princípio eram para dar exemplo às ovelhas, mas eles se tornaram astros do pop. Eles andam de carros blindados. Eles têm seguranças ao seu redor. As pessoas glorificam quando os veem. Será que isso não é idolatria? Será que essas pessoas não responderão ao juízo de Deus se elas colocarem homens, mulheres e qualquer tipo de coisa acima do seu Criador? Sim. A Bíblia nos ensina que todos aqueles que foram encontrados em idolatria, eles sofreram as consequências de um Deus irado. Que venhamos a entender, meus irmãos, que a idolatria ela é venenosa. Ela nos destrói por dentro. Porque quando nós colocamos ídolos nos nossos corações, nós começamos a esquecer que o alvo é Deus. Eu vou dizer uma coisa a você e provavelmente você vai achar que é heresia. Sabe por que Deus mandou Abraão matar o seu próprio filho? Muito provavelmente por conta disso. Porque, irmãos, Isaac era um filho da promessa, é verdade. Você pode dizer, Abraão era um homem de muita intimidade, é verdade. Só que até homens de intimidade, se não vigiarem, eles começarão a perder a sua comunhão com Deus. Então, naquele momento, foi como um cair de ficha na mente de Abraão, para ele entender que só a Deus merece honra, glória e louvor. Fujam da idolatria. Fujam de homens que só querem crescer em cima dos outros e querem ser tratados como astros nesse século 21. A Bíblia nos ensina que homens
e mulheres que defenderam a verdade, eles não foram alvoroçados e aplaudidos, eles foram mortos. A idolatria é maligna e demoníaca. E também não poderia deixar de falar algo, com todo respeito aos meus irmãos da Igreja Católica, tenho família na Igreja Católica, mas a Bíblia nos ensina que toda adoração, a não ser ao seu Criador, ela não é dada a Maria, ela não é dada a José, ela não é dada a Pedro, ela não é dada a Paulo, ela é dada a demônios. Pergunte ao seu padre o que é que ele acha disso. Ou melhor, chame o seu padre, mande ele, peça para ele mostrar na Escritura onde a Bíblia aprova esse tipo de adoração, esse tipo de devoção a outras pessoas a não ser na pessoa de Cristo. Faça o teste. A Escritura é o nosso alvo. Ela nos ensina. Ela é quem nos corrige. A idolatria ela é danosa. Que venhamos a entender que o cristão também pode cair nessa armadilha. Foi por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Que Deus abençoe todos vocês. Eu queria dar a metade dos mandamentos, mas não tem como, o tempo não vai dar. Então eu vou dando um de cada vez. E assim nós vamos aprendendo juntos. Em nome de Jesus.